Olá, meu amigo Fernando Stamposki, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? É uma honra tê-lo aqui nesse podcast áudio, falando sobre um tema muito importante, sobre educação no Brasil. Olá, Jairo, boa noite, tudo bem? É uma honra, é um prazer estar aqui conversando, né, sobre um assunto que é tão relevante e atemporal, né, que é a educação. Educação que pode transformar, pode fazer tantas coisas pelo indivíduo, não só pelo indivíduo, mas pela sociedade, mas também pode manter as coisas do jeito que elas estão, né? Então depende da abordagem, depende do propósito e da intencionalidade, né, de cada governo ou de cada educador, porque como é um processo e uma prática social, também depende, né, de diferentes atores que estão envolvidos, tanto profissionais, educadores, gestores públicos e também, obviamente, os nossos governantes, que são quem determinam, né, as diretrizes, as bases da educação e a nossa política educacional. Mas vamos lá, estamos prontos aí, né, para esse bate-papo que será muito agradável e construtivo. Então, Fernando, analisando assim, a pedagogia é um curso que as pesquisas mostram que está cada vez menos procurado. Não porque é um curso irrelevante, pelo contrário. A pedagogia, o antigo magistério, essa questão educacional, é um curso que deveria ser muito mais valorizado, né? Porque é de suma importância para o desenvolvimento ali da criança já na primeira infância, no pré e depois no ensino fundamental e médio, né? Mas a questão salarial ela é defasada a nível Brasil, a valorização, o respeito das famílias pelos professores, até mesmo dos políticos, governantes, que deveriam muito mais valorizar esses professores. E eu, na condição de pedagogo e professor, eu tenho autonomia para dizer, né? Então a gente pensa muito para encarar uma sala de aula, dominar uma sala de aula, porque ali você é um professor, é um psicólogo, você é um amigo. Nós, infelizmente, encontramos crianças, adolescentes que precisam ser respeitados, cuidado. Às vezes vêm de lares que infelizmente estão passando por uma situação de crises. E ali não é só o conteúdo da matemática, o conteúdo do português, da biologia em si. Ali é uma questão que a convivência vai te aproximando mais dos alunos. Então é muito pouco valorizado. Então, para resgatar essa questão, o MEC vai ter que tomar algumas providências, os governantes também, para que possam surgir mais professores, mais educadores, que venham com a vocação, com amor, com respeito e valorizado nesta área. Então é mais ou menos por aí o caminho. Eu digo assim, tem que haver um resgate. É um resgate para que os nossos alunos venham a ter interesse novamente pelas disciplinas e valorizar também essa área do professor. A educação ela passa por vontade política, né? Então ela depende do projeto de sociedade que se tem, né? Então o que define o projeto de educação é o projeto de sociedade. Então se constrói uma educação pautada em que tipo de sociedade que você quer formar. E a gente vê um debate político muito pobre na atualidade, e que não contempla de verdade a educação, realmente. Nem educação, nem saúde, nem segurança pública, nada. A pauta do governo ela é totalmente esvaziada. A gente está preso num debate ideológico que muitas vezes não faz sentido algum. A gente ficar debatendo coisas que a maioria da população às vezes nem se liga, né? Porque qual que é o debate que nós temos hoje?
uma pauta de costumes, direita, esquerda. Gente, é uma minoria que se importa de verdade com isso, né? A gente pensa que pode ser uma maioria que esteja envolvida nisso, mas não é. Porque a maioria das pessoas não estão nem ligando para isso. A maioria das pessoas são cidadãos comuns, que saem de manhã cedo, vão trabalhar, voltam à noite cansados, para jantar com a sua família, né? Mal vê os seus filhos, né? Às vezes vê os filhos mais no final de semana, ou nem isso. Não tem tempo de se inteirar do que está acontecendo com os filhos na escola, não tem tempo nem de ir para a reunião de pais, né? Então, gente, o que falta de verdade às vezes na escola é uma educação melhor, de melhor qualidade. Às vezes não tem nenhum banheiro decente para a criança ir, às vezes o prédio é todo depredado. Então, assim, a gente precisa fazer de verdade mesmo, um debate que contemple a educação. E a gente entenda que tipo de sociedade que a gente quer formar, e a partir disso a gente entenda que tipo de sistema educacional que a gente quer, né? Porque a sociedade que você quer construir é o que vai definir o teu projeto educacional. E a gente tem que entender qual sociedade que a gente quer fazer, o que a gente quer formar enquanto cidadão, entende? Enquanto o Brasil não entender isso, esqueça que a educação ela não vai sair do lugar, vai ficar essa lenga-lenga, esse debate que foge, né, do contexto real e vai ficar ali só preso a redes sociais, porque as pessoas fazem isso. As pessoas debatem política de um jeito totalmente equivocado muitas vezes e do sofá de casa, né, porque fica lá na rede social, atrás da tela de um computador, debatendo de casa. Ninguém vai às ruas, ninguém debate no espaço público, né, no dia a dia. Então, é um pouco complicado de formar um sistema educacional interessante quando a gente tem um debate que não contempla isso. E, assim, depois da pandemia, principalmente, houve uma migração muito grande para meios digitais também, né? E tem lugares por aí que estão querendo, inclusive, colocar uma inteligência artificial praticamente para fazer tudo. Né? Corrigir provas, fazer trabalhos, e o professor vira só um mediador. Então, assim, isso é o que a gente chama de pedagogia tecnicista. O foco é o meio pelo qual se transmite o conhecimento e não o professor e nem o aluno, né? Você está focado só nas técnicas. Então, você desloca o olhar do professor e desloca o olhar do aluno. Entende? Então, assim, isso também não vai levar a gente a nada. A gente precisa entender que, por mais que exista tecnologia, que isso vá sim ser um apoio importante na sala de aula, vá sim ser um apoio importante para o aluno adquirir conhecimentos e para o professor ser um mediador importante desse conhecimento. Por mais que tenha tecnologia, que a tecnologia seja importante, a gente precisa entender que a educação ela se dá na realidade, no espaço da sala de aula, no contexto da escola. Porque a interação ela é importante para a formação, inclusive, da personalidade. Então, você não pode fazer uma educação só por meios digitais. Quando você trata de crianças que estão formando personalidade, e a personalidade forma na interação com os outros. E outros como ela, que não são adultos, mas que são crianças como ela. Entende? Então tem que se contemplar, cara, o espaço da sala de aula e o professor, enquanto profissional, mediador disso. Cara, só quando contemplarem tudo isso, só quando entenderem tudo isso, é que a educação vai começar a ser valorizada de verdade. Entende? Porque hoje em dia está sendo deixado como um negócio que vai se tornando meio que um emprego... Como é que eu posso dizer? Um bico, né? Daqui a pouco estão contratando até professor aí, tipo, como freelancer, né? Contrata lá por horas, algumas escolas particulares já fazem isso. Contrata por horas, paga lá uma merrequinha, né? E é um bico, vira um bico. Algo a se fazer para complementar a renda, né? E isso não pode acontecer.
essa desvalorização total da educação, porque senão as pessoas vão começar a fugir dessa área. E vai começar a ser uma área que vai ser feita por outros profissionais. Um engenheiro, um médico, alguém que tem uma outra formação e que quer ganhar um dinheiro ali por fora, né? E não alguém formado para ser um professor de verdade. Porque ser um professor, dominar as técnicas pedagógicas, dominar as técnicas do aprendizado e do desenvolvimento, é outra situação. É outra situação, é complexo. Foge de você só ensinar a biologia, só ensinar a matemática, só ensinar a história. Você precisa entender como que o indivíduo aprende e como que ele se desenvolve. Quem entende isso é o pedagogo. Então você tem que contemplar a formação pedagógica do profissional pedagogo. E não alguém que venha de outra profissão e que vá colocar ali só para cumprir uma tabela, só para preencher um buraco, né? Que é o que a reforma educacional aí vem fazendo desde 2016. Você pode colocar na sala de aula alguém que tenha saber notório, né? Notório saber. Então você pode pegar um advogado para dar aula de história. Quando eu estou falando de ensino médio, pode até ser. Quando eu estou falando de ensino superior, pode até ser. Porque um advogado ele vai ter o conhecimento de história para passar. Mas quando eu estou falando principalmente de crianças e adolescentes, que ainda estão em desenvolvimento, e que você precisa de um profissional que domine as técnicas de aprendizagem e desenvolvimento. E esse é o pedagogo, porque às vezes não é só ensinar a história, mas é a didática de como ensinar a história. E é você saber como que aquela criança, como que aquele adolescente aprende, para você passar da forma correta. E isso é o pedagogo. Isso não é profissional com notório saber. Isso é um pedagogo que domina a ciência da pedagogia. Fernando, nós já nos conhecemos há muito tempo, ainda na época do ensino médio. Sempre estávamos conversando sobre o que escolher, qual curso fazer, qual graduação, qual caminho seguir. Sempre essa é e foi, e sempre será, creio, a dúvida de muitos jovens, essa geração que nós encontramos com um pouco defasada, culturalmente falando, essa é a realidade. E nós não estamos aqui colocando uma crítica destrutiva, não, é uma preocupação. Hoje você está na condição até de educador, porque um inspetor de colégio, um professor, pessoas que trabalham ali dentro daquela região todos os dias, tendo contato com os alunos, você acaba percebendo qual é o ponto de vista, o que eles querem para a vida. E eu vejo muita dificuldade na escolha de uma graduação. Outros dizem que vai fazer o ensino médio, de repente vai fazer um curso com menos tempo para entrar no mercado de trabalho, ou outros estão escolhendo uma graduação que nós percebemos que quando eles terminar a graduação, eles vão estar assim já, essa graduação no mercado vai estar ou fragilizada ou até mesmo não existindo. O que você tem a dizer para essa geração? Você que é um cara estudado, bem informado, né? Procura estar ciente de tudo que acontece ao redor. Traz aí uma palavra de incentivo para essa garotada. Olha, escolher é sempre algo muito difícil, né? A partir do momento que é nos dado a opção de escolher entre uma infinidade de cursos, né? Sejam técnicos, profissionalizantes ou superiores, sempre vem uma dificuldade enorme, né? Porque são muitas propostas de formação diferentes, em variadas áreas do saber, para um jovem que ainda está muito novo, né? Muito jovem. É realmente muito difícil para quem está com 16, 17 anos, 18 anos, nessa fase de muitas dúvidas, né? Ter que fazer a escolha por algo. Então, assim, o que eu tenho a dizer para essa geração é, primeiro, se dediquem muito aos estudos, leiam bastante, sejam críticos, reflexivos, busquem se autoconhecer.
para se autoconhecer, para fazer uma para se autoconhecer, para fazer uma escolha consciente, né? Porque muitas vezes você vai escolher algo que não tem nada a ver com você. Você precisa escolher aquilo que tem a ver contigo, porque é algo que você vai fazer para o resto da sua vida. Profissão não é uma coisa simples, é algo que você vai fazer para o resto da sua vida. Então, buscar o autoconhecimento é algo muito importante para se decidir por uma profissão, né? E como que você vai buscar o autoconhecimento? Como que você vai se entender? Entender quem você é para fazer essa escolha? Refletindo sobre você, refletindo sobre a sua situação enquanto sujeito nessa sociedade que está aí. E para refletir, você precisa ler jornais, principalmente, adquirir cultura, né, geral, para entender como que está esse mundo, quem você é nesse mundo e qual a relação que você tem com o trabalho e emprego, que é algo que faz parte, sim, da nossa vida, que direciona muitas vezes a nossa existência, né? E assim, há uma grande dificuldade hoje em dia, porque estamos num processo de transição para uma nova dinâmica produtiva que ainda ninguém sabe muito bem para onde que vai, porque a tecnologia e a inteligência artificial está aí e está substituindo muitos empregos. Profissões tradicionais que aí estavam há décadas estão sumindo, e aquelas que estão ficando estão sendo diretamente impactadas pela tecnologia. E um desses impactos, né, uma das consequências desses impactos é eliminar muitos postos de trabalho. Porque aquilo que é manual, aquilo que é braçal, aquilo que é repetitivo, tende a ser substituído por um trabalho que é mais intelectualizado. E nessa nova dinâmica aí do mercado de trabalho, vai cada vez mais se abrir campo para os profissionais mais preparados, mais intelectualizados. Então, estudar, ler, se autoconhecer e refletir criticamente sobre a sua existência é algo de extrema importância nesse novo mercado de trabalho que está se pondo aí. Até para se manter empregável nesse novo mercado de trabalho, né? Então, estudem bastante e reflitam sobre a posição de vocês nesse mundo, né? E o recado que eu quero deixar aqui, não só aos jovens, mas é um recado que eu quero deixar também aos pais, né? Que tenham paciência, que saibam orientar seus filhos em casa e que entendam que o momento que nós vivemos é um momento de transição, de uma produtividade que era mais focada em repetição, em trabalho braçal, para uma nova realidade, né? Essa realidade está se transformando, ela está migrando para uma nova realidade de pessoas que irão trabalhar com muita tecnologia, né? Que irão trabalhar com a inteligência artificial, e é preciso mobilizar conhecimentos técnicos para trabalhar com toda essa tecnologia, e não só mobilizar conhecimentos técnicos, mas também, mais do que nunca, conhecimentos humanos. Então é necessário desenvolver empatia, é necessário desenvolver muitos conhecimentos humanos mesmo, porque coisas que muitas vezes você ia fazer, que seria o seu trabalho, eles vão ser desenvolvidos por máquinas, né? Por uma inteligência artificial. Se você pega, por exemplo, um call center, você vai fazer lá um atendimento via call center hoje, né? Você vai ligar lá para a tua operadora de TV a cabo ou de internet.
provavelmente vai ser uma inteligência artificial que vai lhe atender. Não vai ser uma pessoa física. Então já é um trabalho que já está sendo substituído. E só que a máquina, né, a inteligência artificial, ela não vai fazer tudo, porque ela tem um limite. O limite dela vai até onde ela não consegue perceber os afetos humanos, né? Então, assim, trabalhar com pessoas e desenvolver o afeto pelo próximo é um grande diferencial nessa sociedade tecnológica que se coloca aí, né? Então, assim, eu digo para vocês, procurem cada vez mais ficar atualizados e buscar profissões que vocês possam trabalhar com pessoas. Vocês possam atender às necessidades do ser humano. E que vocês estejam preparados para atender as pessoas. Porque é onde a máquina e a tecnologia ela não vai conseguir operar. Que vai precisar do ser humano. Né? Novas profissões que se colocam aí. Profissões ligadas ao cuidado, profissões ligadas ao atendimento ao ser humano. Eu não vou dizer profissões específicas, porque isso é uma coisa que é um tanto aberto, são escolhas que são um tanto abertas. Então, o que eu posso dizer é isso. E o que eu posso orientar as decisões aí que vão ser tomadas é que cada um se baseie por isso, por desenvolver o seu potencial humano, que em frente a esse novo mercado de trabalho que é altamente tecnológico, o ser humano vai se sobressair com habilidades socioafetivas. Né? Não é mais o trabalho repetitivo. Agora é o trabalho que você pode atuar aonde a máquina, aonde a inteligência artificial, a tecnologia não chega. Isso seja na medicina, seja no direito, seja na educação, seja em qualquer ramo de atuação. Você precisa estar mais do que nunca preparado para trabalhar com pessoas, identificar, seja no seu cliente, ou seja no seu aluno, no seu paciente, seja qual for a sua profissão, seja a quem você for atender, você precisa estar preparado para identificar quais as necessidades daquela pessoa e tentar atender com empatia. Tentar atender as necessidades dessa pessoa do ponto de vista humano. Levando as pessoas a encontrar o que desejam. Então é isso, gente. O segredo é esse. Humanidade sempre acima de tudo. Eu sempre dialogando com alguns professores, nós nos perguntamos o que deve ser feito para resgatar a vontade, o apetite de estudar dessa garotada no sentido conteúdo mesmo, sabe? Porque percebe-se que está a cada dia está assim esvaindo, está esgotando essa vontade. Porque nós somos uma geração que sim, sempre nós comemorávamos quando não tinha aula, professores faltavam, daquele jeito assim, mas em regra geral, tínhamos aquela vontade de estar participando. Hoje em dia até para fazer uma gincana numa escola, para fazer recreações, de repente você encontra pessoas, não sei se a tecnologia trouxe essa mornidão nesse sentido, mas da tua linha de pensamento, será que conversando com vários professores também, com alunos, é possível encontrar uma faísca, algo que dá para, passo a passo, ir incentivando essa geração a voltar aos estudos? Olha, o que precisa ser feito para resgatar o interesse do estudante pelo estudo é partir de conteúdos que se conectem com a realidade social desse estudante.
Você não pode partir de um conteúdo que não conversa com ele, com o estudante. Você tem que compreender quem é esse estudante, de onde ele vem, qual é a realidade social que ele vive, quais são os seus interesses. Tudo isso define a prática educativa em sala de aula. Você tem que partir daquilo que faça sentido para o estudante. E dessa abordagem mais simples do dia a dia, você introduz um conteúdo que ele é progressivo. E ele vai chegar a um conteúdo mais complexo, mas partindo da realidade do estudante. A primeira coisa, identificar qual a realidade desse estudante. Então não tem como, hoje em dia, você obter sucesso em sala de aula com os estudantes fazendo uma pedagogia tradicional, por exemplo. Né? O que é a pedagogia tradicional? É você chegar com conteúdos que não conversam mesmo com o estudante. Com muita erudição, por exemplo. Você chega lá com uma... Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui que é até clichê. Uma equação de segundo grau. Matemática. Uma equação de segundo grau. Eu pergunto, para que serve uma equação de segundo grau? No que você vai usar uma equação de segundo grau? Talvez você nunca use na sua vida uma equação de segundo grau. Talvez nunca na sua vida prática, num trabalho, num emprego, você aplique uma equação de segundo grau. Até porque hoje em dia tem engenheiros, né, já tem softwares que fazem os cálculos para ele. Então, nem ele faz uma equação de segundo grau, na verdade. Entende? Então, assim, para que isso tem que ser estudado na escola? E para que outros conteúdos que não conversam com a realidade tem que ser estudado na escola? Então, isso daí é uma coisa que por muitos anos veio de uma política educacional para ser ensinado numa escola pública, principalmente, né? E é um conteúdo que realmente não conversa mesmo com o estudante, porque não parte da realidade de vida dele. Na verdade, isso foi uma proposta de ensino muito equivocada, que já vem há anos, há décadas, no sistema educacional brasileiro, se é que a gente pode chamar de sistema. Na verdade, é mais uma estrutura, né, do que um sistema. Mas, assim, por muito tempo, a proposta de ensino foi justamente você recortar conteúdos, que são conteúdos objetivos, de ciências muito objetivas e conteúdos muito por cima, e que não vão causar um impacto na vida prática de quem está aprendendo. Né? Então essa foi a proposta da educação por muitos anos, e é uma proposta que já não conversa mais, nunca conversou, na verdade, nunca conversou com os estudantes, né? Porque se você olhar a questão do preparo da população hoje para lidar com determinados temas, não é só os jovens que têm dificuldade para lidar com determinados temas. Os mais velhos também têm dificuldade. Né? Nós não podemos nos esquecer que nós ainda temos no Brasil 8 milhões de analfabetos. E dentre esses 8 milhões de analfabetos, muitas pessoas são mais velhas, com 50, 60 anos, e que não tiveram oportunidade de estudar. Então o problema da educação no Brasil não é algo que atinge só os mais novos. Não, ela atinge gerações há muitos anos atrás, desde muito tempo atrás. Então é uma coisa que nós temos que começar em sala de aula a trabalhar conteúdos que falem mais a realidade do povo, que partam da vida prática das pessoas, né? Por exemplo, uma escola de comunidade rural, né? Dando um exemplo aqui de uma escola de comunidade rural, né? Você pode partir de conteúdos do dia a dia. O leite, eu vou falar sobre o leite hoje.
da onde vem o leite, como o leite é produzido, né? E dali você pode já introduzir um conteúdo de matemática, por exemplo. Hoje eu produzi tantos litros de leite, né? E tantos litros de leite vendidos a tantos reais, no final, quanto de lucro vai me dar? Né? Aí você já introduz a partir do leite, que é um conhecimento específico daquele aluno que está na zona rural, você já parte para introduzir um conteúdo de matemática, por exemplo. Isso é conversar com as diferentes realidades. Né? Se eu for numa escola do campo, com um linguajar da cidade, talvez quem está no campo não vai me entender. E se eu vier numa escola da cidade, falando de coisas que também não fazem parte da realidade daquele jovem, talvez ele também não vai me entender, sabe? Então, na cidade, eu chego, converso com o meu aluno. Hoje nós vamos ao supermercado, faz lá uma feira na escola, coloca rótulos, embalagens, e dali você começa a introduzir um problema matemático, por exemplo. Olha, aquele arroz ali está custando tanto, né? Se eu levar arroz, mais feijão, levar mais um café, no final, quanto que vai custar a minha compra? Aí vai lá, pega um dinheiro, que é um dinheiro lá de brinquedo, faz as crianças trabalhar com aquele dinheiro, somar, calcular, pagar a compra. Coisa prática. Às vezes, ao invés de você pegar um problema que já está pronto lá no livro didático, recortado, que não foi nem pensado por você, você pode introduzir uma aula mais prática e que converse com a realidade daquele aluno, seja do campo, seja da cidade. E a partir da realidade daquele aluno, você vai introduzir um conhecimento do básico para avançar e chegar a um conhecimento mais complexo, mais erudito, né? E assim você vai atingir um objetivo de aprendizagem com qualidade e que vai despertar o interesse desse aluno, vai se comunicar com ele e vai fazer ele pegar gosto pelo estudo. Mas é impossível você fazer com que o aluno tenha gosto pelo estudo se você não partir de uma comunicação eficaz dentro da realidade de vida dele. Hoje, viver sem a tecnologia é impossível. Nós não vamos negar que a tecnologia é excelente, mas é necessário pontuar o que há de negativo quando ela traz o efeito contrário na vida da criança, do adolescente, do jovem até do adulto. O que é necessário estar fazendo dentro da sua visão, porque você tem seu ponto de vista e sua opinião, e tenho certeza que essa conversa vai atingir algumas pessoas e de repente vai abrir um leque. Olha, o que ele está falando aí, de repente dá para observar com mais cuidado e seguir. Sim, há um limite para o uso da tecnologia, tanto que nós vemos aí recentemente uma lei sendo aprovada que proíbe o uso de celular nas escolas. Então não pode usar celular na sala de aula, nem no recreio, nem nas dependências. E essa lei ela tem trazido frutos positivos, porque em alguns meses já foi avaliado aí uma melhora do rendimento escolar, né? E tudo mais. Então a tecnologia ela tem sim os seus limites, principalmente falando de crianças, porque o acesso aos meios de comunicação de massa, que o celular, que o computador, que a internet, né, traz hoje em dia, acaba introduzindo a criança muito cedo, né, num mercado que é de consumo de produtos que são feitos para adultos, né? E o que isso promove? Isso promove uma adultização, né, dessa criança. Então a criança ela vai pulando etapas, ela não vive a sua infância, ela entra numa fase de adolescência muito antes, ela vai moldando o seu comportamento por este meio de comunicação, que transmite ali conteúdos que são conteúdos pensados para adultos, não para criança. Então a criança ela tem realmente que ser poupada de tudo isso.
a criança, o adolescente, porque eles ainda não têm essa maturidade suficiente para lidar com essa situação, né? De coisas que fazem parte do mundo adulto. Criança tem que ser criança, tem que viver a sua vida de criança, brincar com brincadeiras criativas, porque a brincadeira ela tem algo muito importante no desenvolvimento da criança. A brincadeira ela adianta muitos aprendizados importantes, como por exemplo a alfabetização. A criança que brinca, né, a criança que brinca e que faz desenhos, por exemplo, dali ela está começando a imaginar as primeiras letras e a dar um significado para as coisas, que são um significado que elas são independentes da palavra escrita. Não é só a palavra escrita, mas a criança aprender a dar significados para as coisas, significados que são mesmo abstratos. E tudo isso a criança faz brincando. A brincadeira, ela antecipa essas fases de desenvolvimento. E quando você tira isso da criança, quando você deixa a criança presa a telas, a um mundo virtual, ela simplesmente não vai se desenvolver bem nessas partes cognitivas que ela tem que se desenvolver. Né? Ela vai acabar sendo adultizada mais cedo, sem nenhum senso crítico, sem nenhuma reflexão, e vai se tornar simplesmente um potencial consumidor de coisas inúteis para ela. Simplesmente vai gerar um ser alienado. Então, sim, a tecnologia ela tem que ter seus limites, e as nossas crianças elas têm que ser poupadas. Há tempo para tudo nessa vida, e que as crianças, as pessoas, elas tenham acesso à tecnologia quando elas tiverem a idade correta para saber lidar, fazer um juízo de valor, né? E saber entender, né, como que ela precisa usar aquilo ali. Ela tiver maturidade para utilizar esses meios de comunicação e de tecnologia. É isso aí, meu amigo. Esse é um assunto que não se encerra, é apenas colocado uma vírgula. Voltaremos nesse tema e também em outros temas. Você que nos acompanha no canal Cidade News SCI e também no Instagram, você pode estar nos acompanhando esse áudio e brevemente teremos também aí um podcast, áudio e vídeo com o Fernando Stamposki. Um grande abraço, meu amigo, e eu peço para que você faça as suas considerações finais. E valeu, até a próxima. Bom, eu termino esse bate-papo citando o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que diz que a educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família, e que ela deve ser incentivada por toda a sociedade. Então eu digo que cabe a todos nós a responsabilidade de educar e educar com eficácia e com eficiência os nossos pequenos, os nossos adolescentes e os nossos jovens. E por que não também dizer os nossos adultos e os nossos idosos, porque o desenvolvimento ele vai desde a infância até o final da vida. A pessoa está sempre aprendendo e desenvolvendo suas potencialidades, do início ao fim da vida. Todos nós sempre estamos aprendendo, então a educação ela é algo que diz respeito a todos nós, né? É uma reprodução da nossa cultura e da nossa vida social. Então, todos nós vamos incentivar essa educação, né? E vamos cuidar dela, fiscalizar e exigir que os nossos governantes cumpram com as leis de uma educação de qualidade, uma educação pública, gratuita e para todos, uma educação universal. Essa é a minha bandeira, é isso que eu acredito, é isso que as leis identificam a nós cidadãos como direitos, né? E vamos cobrar esses direitos, né? Educação é um direito, educação é um dever, né? E educação é um incentivo
para que as novas gerações continuem aí, se desenvolvendo e fazendo do nosso país e da nossa sociedade uma sociedade cada dia melhor para se viver. Uma sociedade amiga, fraterna, cidadã e que consegue propor melhorias para um futuro com dignidade para toda a humanidade. É isso aí, muito obrigado a todos, agradeço esse convite novamente e digo que estarei sempre aqui, né, à disposição para novos podcasts, novas entrevistas como essa, porque isso é sempre enriquecedor para nós, né, que estamos envolvidos nessa área aí, que é a área da educação, que é uma área que é tão grata, né, por nós podermos participar, né, porque é uma coisa que realmente constrói o cidadão, transforma, e é muito bom, cara, você sair na rua e ver aquela criança ou aquele adolescente que você participou da formação, e aí eles estarem grandes, né, trabalhando com suas famílias e bem, e você saber que você fez parte disso tudo, né? Eu acho que isso daí é muito gratificante e é um pagamento, né, que está acima de qualquer valor financeiro, né? É um valor social muito grande e é muito gratificante também. Agradeço a oportunidade, né? E até a próxima, né? Um abraço a todos. Valeu, meu amigo Fernando Stamposki, por esta riqueza de conteúdo. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Sempre aprendo muito quando te ouço. E não vai ficar só nessa. Deus continue te abençoando, te dê muita saúde e esta mente brilhante para formar opiniões nessa galera. Um grande abraço e até a próxima.